E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de The King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje estou trazendo a análise detalhada do personagem Rock Howard 15, chegando agora para o global. Será que ele é bom e vale a pena investir? Será que ele é de linha de frente, linha de trás? Tem algum ponto muito negativo? A gente vai falar de tudo isso, ainda mais pensando no que vem depois dele. Mas antes, se inscreve aí no canal, já deixa o like para não esquecer e bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Beleza galera, o Rock Howard 15 é um DPS Bear Soul que também recupera Rage extra quando alguém morre ou quando ele ataca. Com relação aos grupos, ele pertence aos grupos de personagens que capam dano, refletem dano, dão counter, se escondem, aplicam Power Strike, causam Armor Break e ignoram ou tem uma possibilidade de ignorar limite de dano. Já dá para ter uma boa noção que é um personagem com bastante mecânica diferente e o que torna ele bastante versátil também. Com relação aos laços, a gente tem o primeiro Fate, ele próprio, o Adele e o Shunlei 15 para ataque mais 25%. O segundo, ele próprio e os Guizes, ou seja, Overlord Guiz, Nightmare Guiz e Guiz normal para mais 25% de ataque. E o terceiro é ele próprio, o Terry, o outro Rock e o Hunger Wolf Terry para mais 25% de ataque. Não são fates fáceis, especialmente para contas novas, já que tem muito API 15 antigo, mas é o que é, né? Com relação ao Badge, ele usa o Gale e o Tommy o Street Fight. Para quem usa o Whip ou o Yuri, pode ter problema então para compartilhar o Badge, tá? Esse Gale, todos esses usam o Gale, mas o Tommy tinha sido esse Street Fighter esquecido desde o Ralph, então não deve ter problema, esse deve estar tranquilo. Agora, bora falar das skills. Começando com a skill normal, já com o elemento Thunder, ele vai atacar um único alvo, tem 60% de splash para todos os inimigos que tiverem com Armor Break. Esse dano não vai restaurar Rage, ganha 2 pontos de Light Power e 1 ponto extra para cada alvo adicional que ele atingir. A gente vai ver mais para frente na passiva como esses pontos de Light Power funcionam, para que eles servem e tudo mais. Por hora, só entender que ele ganha mais 2 pontos aqui com a skill. E o ponto extra, claro, como eu falei. Ele tem 40% de stunar, tranquilo. E o principal dessa skill, que é muito forte, ainda mais porque é a skill normal e não o ult, é que ele absorve 15% do HP de cada alvo que ele atingir, 150 de Rage e 5% de resistência desses alvos. Isso por 2 turnos. Então, principalmente a redução de Rage é muito significativa. Ele vai aumentar também, além de tudo isso, a própria cura em 30%. Agora, bora falar do ult. O ult vai atacar uma coluna, vai aumentar o damage res rate dele, né? Dano e resistência em 20%. Ganha 2 pontos a mais de Light Power. De novo, como eu falei na skill, a gente vai entender melhor sobre isso na passiva. Ele aplica Armor Break no alvo principal, que depois aí vai servir para ele atingir mais alvos com a skill normal, como a gente viu. E o que faz, além disso, de ajudar a skill dele, o que faz o Armor Break? Ele diminui a resistência do personagem em 15% por 2 turnos. Se o alvo já tiver com Armor Break, é o alvo principal, aí o efeito é colocado num outro personagem que estiver próximo. De preferência, a prioridade é para quem não tiver Armor Break. Agora vem a mecânica de troca do ult. Vamos lá, se tiver um alvo na coluna, o Rock vai trocar o ult, que vai passar a ter alvo único, reduzir o rage do alvo em 200, 300 com a arma, e também com a arma passa a ignorar o damage cap. Lembra que eu falei dos grupos dele lá? Que ele tem uma chance, vai ter pelo menos um ataque que vai poder ignorar o limite de dano que o personagem pode receber com uma única fonte. Então tá aqui, é quando ele troca o ult dele para esse segundo ult. Então ele vai ignorar o damage cap,
Além disso, com a arma também, ele vai ganhar ainda mais um tipo de ult, que acerta todos os alvos. Essa mecânica de 3 ults dele é muito legal, cara. Eu já gosto do personagem, ainda os caras fazem isso, a vontade de pegar é grande. No clube de membros do canal eu vou mencionar mais alguns efeitos, tanto desse segundo ult, que já começa com a arma, mas melhora com o S-Max, e também vou falar o que o S-Max realmente ajuda o Rock, como ele fica muito melhor com o S-Max. Então, se você é membro, segura aí, espera, que eu vou fazer aquele vídeo campeão de sempre, aquele extra. Se você ainda não é membro, tá gostando do conteúdo, quer dar uma força extra e receber esse tipo de conteúdo exclusivo ou antecipado, clica aí no botão embaixo, seja membro, dá essa força pra gente, ajuda demais, você não faz uma ideia. De novo, para todo mundo que já é membro, você que é membro vai receber e também recebe agora o meu muito obrigado, valeu mesmo. Agora falando da passiva Jaco Lake, quando ele for atingido, ele tem 35% de chance de ativar um buff chamado Light Blessing, que a gente vai chamar só de bênção, tá? Então ele tem 35% cada vez que alguém atinge ele de ativar essa bênção. E o que faz? Diminui o dano que ele for receber, começando em 50%. Isso de todas as fontes. É muito forte. Além disso, a passiva vai aumentar o ataque, defesa e dano dele em 50%. Vai aumentar a resistência em 40% e chance de soltar skill, que é super importante para ele, como a gente viu, em 50% também. Cada vez que ele bloquear um ataque ou ele ativar a bênção, a gente acabou de falar, ele vai aumentar também 5% do dano e resistência dele por 2 turnos, podendo acumular, e ganha também 1 ponto adicional de Light Power. No começo de cada turno aliado, ele ganha 5 pontos de Light Power, e agora que a gente vai entender para que servem esses pontos. Então, para começar, cada ponto de Light Power, ou cada 1% que ele tiver de bloco, ele vai aumentar a chance de ele ativar a bênção em 0,2%, além de aumentar o ataque dele. Isso já dá uma grande dica de como buildar esse personagem. De novo, eu sempre incluo como buildar no vídeo exclusivo para os membros, mas aqui já tem uma grande dica, né? Dependendo da quantidade de pontos de Light Power que você acumular com o Rock, ele recebe os seguintes efeitos: 20 pontos ou mais aumenta ganho de rage dele em 30%, com 50 pontos ou mais ele aumenta o crítico e o pierce dele em 50%, com 80 ou mais ele aumenta o dano em 40%, e com 150 ou mais todos os ataques dele passam a causar dano extra equivalente a 10% do próprio ataque vezes o número de Light Power que ele tiver. Isso, cara, também é muito forte. É por esse mecanismo que você consegue ver vídeos lá fora na Ásia, onde de repente o Rock dá muito dano. Tá aí a explicação. Agora, falando da resistência dele e sobrevivência também, cada vez que o HP dele for reduzido, não contando dano compartilhado, ele vai restaurar 20% do HP perdido para ele e para o aliado que estiver na mesma coluna dele. Então é legal, porque ele passa também a ser um curador para o seu time. Não tão eficiente, mas já ajuda. Para cada 8 pontos de Light Power que você tiver, vai restaurar 1% adicional nessa cura, tá? Se ele estiver na linha de trás, ou se só tiver um aliado em campo, o valor vai ser reduzido pela metade. Danos de uma única fonte não podem ser maiores que 80% do máximo HP do Rock, ou seja, ele tem também um damage cap. Tá? Um capador de dano. Só que 80% é muito, né? Então, para cada 8 pontos de Light Power que ele tiver, o limite vai diminuir em 1%. Além disso, para cada aliado em campo, o limite também é reduzido, nesse caso em 6%. Sendo que o mínimo que ele pode colocar desse limite é 30%. O legal é que para cada aliado extra em campo já dá pelo menos mais 30% de redução. Ele já começou 80%, então agora é só 50%, e à medida que ele vai ganhando Light Power, a coisa vai ficando ainda melhor. No final das contas, é como se ele tivesse aí uma Fight Soul embutida nele. Se ele estiver na linha de frente, ele passa a refletir dano em 1%,
vezes o número de pontos de Light Power que ele tiver. Pode ficar, como a gente viu, muito poderoso esse Reflect dele. E aliados da linha de trás vão compartilhar 50% do dano que ele tomar. Só que esse dano é reduzido então em 80%, ou seja, eles só vão tomar 20% do dano que o Rock compartilhar, ou seja, é 20% de 50%, ou seja... é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Beleza, parando quando chegar a 30% do HP. E se ele estiver na linha de trás, ele vai aumentar o Reflect de quem tiver, a reflexão de quem tiver na frente dele. Então ele é bom na linha de frente, ele segura a bronca por todos os mecanismos que a gente viu, incluindo a bênção, que reduz o dano que ele toma, a cura, e agora também esse esquema de ele capar dano e compartilhar a parte com a linha de trás. Mas se você colocar ele na linha de trás, que ele é DPS, é o lugar natural dele, ele vai deixar com que o cara da frente dele reflita muito dano. Muito legal também. Então tem essas duas opções. Como eu falei, logo de cara ele é um personagem super versátil. Beleza, mas além disso, quando ele for atingido, se o HP baixar de 35%, ele fica intangível, ou seja, ele não pode ser alvo mais. Isso até o próximo turno aliado. Nesse turno, então, ele vai dissipar todos os debuffs, incluindo o Blunt, curar todo o sepsis, que é um problema para ele, mas agora com essa cura de todo o sepsis já ajuda bem. Vai restaurar todo o HP e Rage, vai ganhar 20 pontos de Light Power, vocês já viram que vai basicamente afetar tudo que ele faz, ficar imune a debuff e aumentar dano e resistência em 30% por um turno. Isso podendo acontecer até 3 vezes por batalha. E enquanto não chegar nesse limite, não tiver estourado essas 3 vezes, que ele fica intangível, volta todo parrudo, ele não pode morrer por dano fatal. E é isso aí, galera. Essa foi minha análise do Rock Howard 15. Ok. E eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Diz aí nos comentários se vocês se interessaram mais em pegar ele, se tem condição. Exatamente o que ele veio depois de uma personagem que é meta, que é a Kula. Depois de um K também, que é meta. Logo antes, né? Teve o Billy no inteirinho, mas o K também não faz muito tempo que chegou. Então K faz pouco tempo, Kula acabou de chegar. E logo mais nós temos Cronen, temos Rugal, tem Máxima chegando, que também muita gente vai considerar. Então não é fácil arranjar espaço para esse personagem, mesmo porque no meta atual, personagens como a Shermie, o Chris, mesmo a Whip, que eu falei, personagens como o Yashiro, o próprio Benimaru até, e Ashe, e K, obviamente, Kula, são personagens que eu já disse mais de 6, que podem tranquilamente ficar nos times que não estão desgastados o suficiente para você ter necessidade de trocar, né? Então, ele ficou muito assim espremido de novo. Diz aí nos comentários se vocês querem que eu me esforce para pegar ele e trazer vídeos, porque eu acho difícil alguém pegar. Então eu gosto de pegar, peguei a Yuri muito por conta disso também. Gosto da personagem e tal, mas eu também gosto muito do Rock. E eu acho que ninguém vai pegar. Então esses personagens que ninguém pega, eu costumo tentar dar um jeito para pelo menos vocês verem ele em ação, porque não vai ter muita gente no server de vocês e em qualquer lugar aí que vai trazer esse personagem. Então deixem aí nos comentários se é um negócio que vocês querem ver. Aí eu dou um jeito aí, dou meus pulos e pego ele. Se não, eu pulo e vou para a próxima. E é isso aí. Mas não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo. Diz aí também se vocês vão pegar ele ou não. Imagino que não, mas diz aí se vocês se encantaram. Por hora eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.